Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar o porquê as mães narcisistas projetam e inventam doenças para os filhos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é um tema que eu vejo pouca gente falando, mas isso acontece demais. E também, claro, porque vocês me perguntam bastante sobre isso lá na caixinha do Instagram. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre duas situações. As mães narcisistas que projetam a doença que elas têm nos filhos e as que inventam doenças que não existem para os filhos. Vamos começar pelas que projetam as doenças nos filhos. As mães narcisistas que geralmente fazem isso, elas têm vários tipos de doença. Pode ser pressão alta, pressão baixa, enxaqueca, prisão de ventre. Aliás, fica nesse vídeo que eu vou falar uma coisa para vocês sobre prisão de ventre. Só fica nesse vídeo. Bom, elas podem ter problemas nos ossos, nas articulações, problema na coluna, no coração, qualquer tipo de problema de saúde que a mãe narcisista tenha, ela vai falar que a filha tem também. E infelizmente o que mais acontece, que é como a gente tá escutando isso desde a infância, a gente acredita. Sem consulta, sem um médico para dizer que sim. Aliás, um adendo aqui. Muitas mães narcisistas enganam os médicos e induzem eles a fazer receitas, aplicar medicações para algo que não existe, para uma doença que às vezes não existe ou que nem é tão grave. Então tem esse ponto também. Para validar aquilo que elas estão dizendo, elas podem sim enganar quem elas precisarem enganar. E vão trocando de médico também até vir um que vai concordar com aquilo que ela tá dizendo. Algumas mães narcisistas chegam a esse ponto, tá? Muitas não chegam, mas tem essas mais perversas que chegam sim a esse ponto de manipular todo mundo. De qualquer forma, burlando o sistema ou não, a gente, filha, sobrevivente, acredita que tem essa doença, esse problema que infelizmente a mãe narcisista fala que a gente tem o tempo todo. E infelizmente a gente acredita e sai replicando isso. Afinal de contas, quem tá dizendo isso é a nossa mãe. Então, por que a nossa mãe mentiria pra gente? Isso é o que a gente pensa na nossa infância e acaba que só aceita. A gente só acredita nelas. A gente acha que nós somos iguais a elas, que qualquer doença que elas tenham, a gente vai ter também. Óbvio, gente, que algumas coisas são sim hereditárias. Mas, por exemplo, sem você ter passado mal e teve que ir para o hospital, ou sem um exame, algum médico que diz que você tem aquilo. Como você pode dizer que a pessoa tem X doença? Não tem como, gente. Mas a mãe narcisista faz isso e ainda reforça esse comportamento por toda a sua vida. Se você deixar, óbvio. Minha mãe narcisista, por exemplo, fala que eu tenho prisão de ventre, assim como ela. Que é mais ou menos como estar constipado. Acho que é assim que fala. E eu, gente, eu acreditava nisso. E é tão impressionante o quanto o nosso cérebro é poderoso, que quando eu acreditava, eu realmente criava situações em que eu me via nisso, nesse problema, porque eu fui criando dificuldades para mim mesma. Mas, gente, quando eu caí na real, né? Quando eu dei por mim que eu caí na real, eu falei, não, peraí, eu não tenho nada disso. Quem tá falando que eu tenho isso é ela, eu não tenho. Quem tem isso é ela, não sou eu. E acreditem se quiser. Depois da minha mudança de pensamento, as coisas mudaram. Porque, gente, eu não acreditava e não afirmava mais isso pra mim, pra minha vida. Eu não aceitava mais isso. Óbvio, gente, que não é um passe de mágica, tá? Falando assim parece um passe de mágica, mas não é. Mas a partir do momento em que eu não peguei esse problema que nem era meu pra mim
realmente as coisas mudaram, gente. Parece papo de coach, né? Mas não é não, gente, tá? Nosso cérebro é extremamente poderoso e jamais subestime o seu cérebro. Bom, mas e quando a mãe narcisista cria doenças para você? Geralmente esse é o comportamento das mães narcisistas que se acham as perfeitas. O primeiro perfil é mais para aquelas que são extremamente vitimistas, que elas têm o problema e para elas não se sentirem só, elas jogam um problema para você também. Esse é o perfil mais ou menos da primeira que eu falei. Já esse segundo perfil é mais para aquelas que se acham as perfeitonas. Elas se acham tanto que todo mundo tem uma doença, menos elas. Todo mundo tem um problema, menos elas, porque elas são super saudáveis. Ela é a perfeita, ela se acha. Obviamente não é, mas ela se acha. Esse tipo de mãe narcisista inventa que você tem, por exemplo, autismo. Esse exemplo eu recebi lá na caixinha do Instagram de uma sobrevivente. A mãe narcisista dela falando para todo mundo, tá? Para os 4 cantos do mundo, que a sobrevivente tem autismo. Sem um exame, sem passar no médico, sem laudo. Sem nada, gente. Baseado apenas em fontes da cabeça perversa da mãe narcisista dela. E aí ela saiu espalhando isso pra todo mundo, né, da família da sobrevivente, saiu espalhando que ela tem autismo. E elas falam, gente, vários absurdos, tá? Falam que a filha tem vários problemas de saúde. Tem doença que é física, enfim, sei lá, anorexia, bulimia. Fala que é irritada demais, que precisava ser internada porque é louca. Aliás, quem aqui é filha de mãe narcisista e nunca ouviu que é louca e que precisa ser internada, não é filha de mãe narcisista. Gente, porque essa é a clássica delas, né? Olha, sinceramente, a gente, entre aspas, ri pra não chorar, porque é ridículo de trágico, mas essa é a clássica que elas mais falam, que a gente é louca e precisa ser internado. Tá, só que não. Fala que a filha é depressiva, isso já aconteceu comigo. Gente, só Jesus na causa. Eu, depois que vi que ela não tinha jeito, né, enfim, já estava estudando sobre o narcisismo, vi que não tinha jeito pra ela, decidi fazer o método Pedra Cinza e me isolar, tá, do meu quarto. Eu ficava trancada no quarto porque, obviamente, eu não queria ver a cara dela, cruzar com ela no ambiente, falar com ela, e eu faço isso até hoje. E aí, gente, incomodada porque eu estava desprezando na cabeça dela, né? Desprezando ela, ela simplesmente saiu por aí falando para todo mundo que eu estava em depressão, porque eu só ficava trancada dentro do quarto. Eu fiquei sabendo disso, fui tirar a satisfação com ela. E foi um terror, gente. Não adiantou de nada ter falado um monte de abobrinha pra ela. Enfim, quem quiser saber tintim por tintim essa história, entra aqui pra área de membros. Tem os membros aqui do canal, o link tá na descrição pra você entrar na área de membros, que é aí na área de membros que eu conto essas e outras histórias mais cabulosas, vamos dizer assim. Ou seja, gente, cada hora elas vão inventar uma doença nova para você. Depressão, ansiedade, autismo, retardo mental. O que tiver na cabeça perversa delas, elas vão inventar e sair falando por aí. E por que isso, gente? Por que elas projetam e inventam doenças para os filhos? Tem milhares de motivos, gente. Milhares. Eu vou falar aqui para vocês, acredito que os principais. Quando é a mesma doença que ela tem e ela joga essa doença para você, ela quer transferir essa carga, quer transferir essa maldição, sabe? É assim que elas pensam, que ela não pode ser a doente da família, entre aspas, né? Sozinha. Ela não pode ser a doente da família sozinha. Alguém tem que ser junto com ela.
Outro motivo também é para chamar atenção. Porque, por exemplo, quando o filho é criança e tá doente, ela consegue chamar a atenção de todo mundo. Para as pessoas olharem e falarem: olha só, coitada dessa mãe correndo com o filho pro hospital. Tadinha dela, que sofrida a vida dessa mãe. Aí ela consegue receber a atenção que ela quer. De mãe boa, de mãe dedicada, que faz de tudo pelos filhos. E em casos mais graves, não é só a atenção que ela ganha. Ganha dinheiro também. Se você der uma pesquisadinha aí de leve na internet, você vai ver que tem muitos casos assim. Eu já fiz um vídeo falando, que nós filhos, infelizmente, somos apenas peças nesse jogo de manipulação da mãe narcisista. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, se você ainda não viu, para você assistir. Outro motivo é para você se sentir como ela, para você não enxergar a sua personalidade. Que as mães narcisistas fazem isso, elas roubam a nossa identidade. Elas não deixam a gente se enxergar como pessoas. Elas fazem a gente enxergar que nós somos parecidas com elas, iguais a elas. A projeção nada mais é do que um espelho, gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa projeção da mãe narcisista, eu vou deixar ele linkado aqui também, para você ver, e entender melhor sobre isso que eu tô falando. E também, gente, para fazer você se sentir culpada. Sentir culpa de ter uma doença e ser um fardo na vida dela. Ela te faz pensar que você é um fardo. E isso acontece nos dois exemplos, tá? Quando elas projetam a doença delas em você e também quando elas inventam uma doença que nunca existiu. Faz você sentir culpa, porque elas sempre vão mostrar que o que você tem, na verdade que ela inventou e você acredita, é um peso na vida dela, é um fardo na vida dela. Um fardo muito grande para ela carregar, que ela não merecia isso, não merecia ter uma filha assim. Isso é o que geralmente elas falam, tá? Elas pensam e falam esses absurdos. E você vai se sentindo como? Cada vez mais culpada. Culpada. E infelizmente muitos sobreviventes não aguentam essa pressão por anos e anos e anos. E vocês já sabem como termina. Vocês já sabem o que acontece com muitos sobreviventes. Como eu disse, gente, tem milhares de motivos para elas fazerem isso. Sai por aí inventando que você tem doença para caprichar na campanha de difamação, por exemplo, sabendo que isso vai te irritar. Aconteceu comigo. Pode ter acontecido já com você também, e eu acredito que já aconteceu. E o que ela quer, gente, é te irritar mesmo, tá? Chamar a sua atenção, se fazer de vítima, de coitadinha. Como eu sempre digo aqui pra vocês, mães narcisistas não dão ponto sem nó. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Mas não tem como, gente. Tudo é pensado e planejado na mente perversa delas. Tudo é feito com base na maldade que elas têm dentro delas. Agora, um conselho para você sobrevivente que está aqui me assistindo. Você não é criança mais. Então, se você acha que você tem alguma doença, vai no médico, vai fazer exames. Não acredita no que ela fala. Percebe se quando ela fala, ela tá falando dela ou de você. E sinceramente, provavelmente ela vai estar falando somente dela, porque é a projeção. Ela está projetando aquilo em você. Então, não acredita nela. Eu sei que elas não ensinaram pra gente como a gente se cuidar, como a gente cuidar da nossa saúde, mas é importante, gente. E agora você já é adulta e você não depende mais dela. Sobre a campanha de difamação que vem junto, isso é papo para outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar longo demais. Eu posso contar com a sua ajuda para esse vídeo chegar mais longe? Então comenta aqui abaixo o que você quiser e também deixa um like. E não se esquece do valeu, que é o coraçãozinho que fica aqui embaixo também, tá bom? Me ajuda pra caramba quando você clica aqui no valeu
e contribui aqui com o canal, com o conteúdo que eu tô passando para vocês. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com outros sobreviventes, né, nos grupos. Você pode ajudar alguém que está precisando ver essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!